Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez reunidos. Meu nome é Faidra, eu faço parte do grupo das evangelizadoras da Associação Espírita Nosso Lar. E hoje eu vim conversar com vocês sobre uma pessoa que aqui na Terra faria aniversário nesse mês de agosto, Dr. Bezerra de Menezes. Nós conhecemos muitas histórias sobre ele e eu vim trazer um pouquinho dessas histórias aqui na Terra quando ele estava encarnado. Espero que vocês gostem. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu no Ceará, numa cidadezinha chamada Riacho do Sangue, no dia 29 de agosto de 1831. Ele era descendente de uma antiga família de ciganos, fazendeiros de criação, e elas eram ligadas à política e ao militarismo. O nome de seus pais era Antônio Bezerra de Menezes, que era tenente-coronel da Guarda Nacional, e sua mãe, Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Aos 7 anos, ingressou na escola pública da Vila do Frade, lá no Ceará mesmo, onde, em apenas 10 meses, ele aprendeu os princípios da educação elementar. Com 11 anos, a família se muda para o Rio Grande do Norte por problemas financeiros e perseguições políticas, onde lá se matricula na Escola Pública de Latim. Após 2 anos, ele já atuava como professor substituto. Aos 15 anos, a família retorna para o Ceará, onde ele conclui os estudos preparatórios no Liceu do Ceará. Aos 20 anos, com o falecimento de seu pai, Bezerra se muda para o Rio de Janeiro e inicia seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Para ajudar nos seus estudos, Bezerra começa a dar aulas particulares de filosofia e matemática. Em 1856, quando ele tinha 25 anos, ele é graduado defendendo uma tese sobre o diagnóstico do câncer. Nesse mesmo ano, o governo imperial ele reformula o corpo de saúde do Exército Brasileiro. E aí, o Dr. Manuel Feliciano, que tinha sido professor dele, o convida para ser seu assistente. No ano de 1858, ele é oficialmente nomeado como assistente do Corpo de Saúde do Exército no posto de cirurgião-tenente. E aí, nesse mesmo ano, em 6 de novembro, Bezerra se casa com Maria Cândida de Lacerda. Ele tem 2 filhos e 5 anos depois do seu casamento, ele fica viúvo. Ele então deixa seus filhos aos cuidados de Cândida Augusta de Lacerda Machado, que era irmã por parte de mãe da sua primeira esposa, com quem Bezerra vem ter mais 7 filhos. Bezerra foi muito atuante na carreira política. Em 1850, ele já era bem conhecido pelos trabalhos que ele fazia com a população carente. Daí, alguns amigos levantaram a candidatura dele pelo Partido Liberal. Aberto às urnas, Bezerra foi eleito. Mas quiseram impugná-lo com a alegação de que militares da segunda classe não poderiam exercer o cargo de vereador. Bezerra, então, pede exoneração do Exército Brasileiro e é empossado como vereador no estado do Rio de Janeiro.
A partir daí, ele ocupa vários postos na política, postos muito importantes. E ele cria leis, e algumas vigentes até hoje, como aviso prévio de 30 dias. Foi ele quem criou. Após 30 anos de atividade parlamentar, em 1885, Bezerra encerra as suas atividades políticas. Outra missão o aguardava, esta mais nobre ainda, aquela que o incumbira Ismael, o Espiritismo. Em 1875, o Dr. Joaquim Carlos presenteia Bezerra com o lançamento da tradução em língua portuguesa do Livro dos Espíritos. Posteriormente, Bezerra faz uma nota, e eu vou ler para vocês agora. Abre aspas. Deu-no na cidade, e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro, e como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus, não irei para o inferno por ler isso. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que me fosse novo ao meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Fecha aspas. E aí, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, perante grande público, estimado entre 1.500 e 2.000 pessoas, no salão de conferências da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, em longa locução, justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo. No ano seguinte, a pedido da Comissão de Propaganda do Centro da União Espírita do Brasil, inicia a publicação de uma série de artigos sobre a doutrina em O País, que era um periódico de maior circulação da época. Saía regularmente aos domingos e Bezerra assinava com o pseudônimo de Max. Em 1889, ele é eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, iniciou o estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos nas reuniões públicas, passando a redigir o Reformador. Organizou e presidiu um congresso espírita nacional no Rio de Janeiro, com a presença de 34 delegações de diversos estados. Assumiu a presidência do Centro da União Espírita do Brasil de 21 de abril a 22 de dezembro de 1890 e oficiou ao então presidente da República, que era Marechal Deodoro da Fonseca, em defesa aos direitos e da liberdade dos espíritos contra certos artigos do Código Penal Brasileiro de 1890. Entre 1890 e 1891, ele traduziu o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Bezerra também fundou a primeira livraria espírita do Brasil. Em meio a grandes dificuldades financeiras, um acidente vascular cerebral o acometeu, vindo a desencarnar na manhã de 11 de abril de 1900, aos 68 anos, depois de meses ficando acamado. Ele morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Pessoas pobres,
sem dinheiro para pagar consulta. Mas não faltaram aqueles pobres e ricos que socorreram a sua família depois do seu desencarne. Eles foram liderados pelo senador Quintino Bocaiúva. Hoje, nós sabemos o quanto atuante o nosso querido Bezerra se encontra nesse momento em que nós estamos vivendo com essa pandemia. Então eu vou deixar para vocês, como uma prece final, uma mensagem que o nosso querido Divaldo recebeu de Bezerra de Menezes. Que Jesus esteja conosco. Meus filhos, é o zênite e o nádir das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. O amor à natureza, nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza, a tudo que em a natureza vibra e vive. Os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque nos não deixou órfãos, permitiu que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a terra na escuridão pós-Revolução Francesa, que estimularia o mundo às canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados,
numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que unem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos. Falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco. Ide e amai, em nome dos espíritos espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra.